Bom, estamos de volta aí, né? Fazer aquele resumo legal, né, Mac? Para poder fazerem as atividades, né? Então vamos começar lá? Iniciando nosso resumo da aula, fechando essa parte 3 aí de indução eletromagnética, né? Bom, falamos aí em máquinas elétricas, né? E lógico, né? Hoje foi voltado aí para os dínamos. É um aparelho que gera corrente contínua, no caso lá na bicicleta, né? Convertendo energia mecânica em energia elétrica através de indução eletromagnética. É constituído por um ímã e uma bobina. Bom, então aqui o conjunto, como ele é feito, o indutor, para ver, ó, induzido é o induzido, né? A bobina aqui que vai acabar trabalhando junto, não pode ter inversão, que essa bobina ela é constituída... Essa figura é em espanhol, né? Tirado de um site em espanhol, que a gente conseguiu um em brasileiro que pudesse usar a imagem gratuita, né? Isso. E todos os mecanismos, né? Até que o coletor tem que coletar essas... como é que se fala? Essas partículas, né? Que vão se mover aí, as portadoras de cargas... E toda a carcaça, o conjunto de todos eles. Então, aí, mostrando. Aqui, no caso, já usina hidrelétrica, né? Tem um gerador embaixo, a turbina. Essa é de energia potencial, a queda d'água, né? Aí a água desce, passa pela turbina. Tem uma altura aí entre o ponto que lançou a água e o ponto que chega na turbina. Faz girar a turbina. E ela vai, o gerador, dentro do gerador que nós temos aquele sistema ali do dínamo, né? Que é o sistema que nós tínhamos lá para gerar a energia elétrica. Então aqui vai ter duas variáveis, né? Que vai ter o tanto que é inundado, dependendo de onde você está falando, e se você conseguisse canalizar... São grandes usinas, as pequenas já é lá de cima, né? Imagina não se tem um reservatório, né? Imagina você ter uma queda d'água muito maior, o que você vai ter? Uma água descendo com maior velocidade, porque ela tem armazenado muita energia potencial. Energia cinética embaixo é igual a energia potencial lá em cima. Primeiro ano, bem dado e entendido. Aí vai ter um reservatório bem menor, né? Comparado ao que seria se você tivesse que ter uma canalização maior, por não ter tanta energia cinética, energia potencial transformada em cinética, né? Então, você... A questão do lago é importante por causa disso, né? Porque na época da seca ou da chuva tem que ter uma quantidade de água guardada para a seca, que na época da seca aqui nós temos uma diferença de água muito grande, claro. Porque as pessoas, mas por que economizar se não tem como armazenar energia? Na realidade, a energia está armazenada em forma de água. Quanto mais água você tem para abrir as comportas ali, você abre quando está super cheio, beleza. Mas se não tá ali num nível legal, vai manter o nível, parou, tem menos chuva, mas o nível tá alto. A partir do momento que você abre, você está mandando energia embora. Que é essa energia que eu falo embora assim? Está descendo, está transformando energia elétrica, beleza, vai fornecer. E se esse nível ficar tão baixo que não dê nem para abrir, vai ter que deixar lá aberto só para ter o fluxo de água, porque não vai gerar energia suficiente para a demanda de uma cidade que vai precisar ir, né? Nós tivemos alguns apagões aí nesses últimos anos, 20 anos aí, 15 anos que é da idade de vocês, né? E vocês sempre ouvem falar que as usinas que tem reservatório baixo, no Sudeste e tal, mas nunca viu falar da Itaipu, né? E nem vai ouvir falar daqui da de Rondônia, porque elas já são projetadas para maior seca e a maior cheia. Então elas têm um reservatório para manter isso aí. Exato. É por isso. Então, por isso o reservatório. Entre essa parte, como eu falei, do impacto, né? Quanto maior o reservatório, maior a área inundada, né? Então tem que contar com isso. Itaipu uma usina, ela relaciona tudo que você pensar, parte social, cultural, parte histórica, tudo que você pensar, geografia, matemática, cálculo, vai ter que usar cálculos para chegar no resultado, né? Já está na física, mas tem que ter, certo? Justamente. Então, vamos lá, continuando. Para finalizar aí, nós temos aí a corrente de Foucault, né? Quando um fluxo magnético varia através de uma superfície sólida e não apenas delimitada por um condutor, como um fio, né? Visto em indução eletromagnética, assim agora uma placa,
a criação de uma corrente induzida sobre ele, como se toda a superfície fosse composta por uma combinação de espiras muito finas e Muito justapostas, né? Então, beleza, pessoal, vão lá, façam as atividades, daqui a pouco nós voltamos fazendo as correções. Até mais. Voltamos. Fizeram as atividades, nós estamos aqui agora para tirar alguma dúvida que porventura eu possa ter ficado. Com certeza. Falei bonito, né? Olha aí, tá aprendendo, tá aprendendo. Vamos lá, então, começando. Primeira questão. Ó, grandes relógios que também indicam a temperatura compõem a paisagem metropolitana das grandes cidades, né? Isso. Neles, cada dígito apresentado é formado pela combinação de 7 plaquetas móveis. Elas se movimentam conforme que você quer montar, né? Tá aí as plaquetas, né? Só que aí só tá uma, claro. Isso, uma plaquinha. Não precisa, nós queremos funcionamento de uma, né? Aqui é a questão do ímã. O E ímã aí com a uma plaqueta, que ela pode ser ligada e desligada, e aqui ela está armada. armada, Né? Tá desarmada e armada. armada e desarmada, certo? Isso. Então vamos lá, aí levantando para formar os Indução números, eletromagnética né? forma um campo, atrai o ímã que está aí. Puxando o ímã, né? Muito bem. Então, ao observar um desses relógios, uma pessoa constata que cada plaqueta está próxima de um eletroímã, como nós vimos ali, né? O eletroímã com as bobinas. Mas não consegue descobrir qual seria o elemento X presente em uma plaqueta, que seria... Quer voltar lá um pouquinho, né? Só para... Aí, ó, esse elemento X seria aquele ali. Sabe o que é isso aí? É um outro ímã? O que é que está aí? Esse elemento X que está ali, que é o que arma e desarma a plaqueta. Né? Para que ela pudesse ser armada ou desarmada por ação magnética. Bom, aí fica... agora vem as questões, as perguntas, né? Pode falar, professor Mike. Só dar uma olhadinha aqui. É só segura aqui. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O que acontece? Você pensar, mas o que seria essa plaqueta, né? Essa plaqueta ela pode estar desarmada e armada. Então o que acontece? Você armou, ela faz esse movimento. Aí você pensa que o número, ele tem quantas plaquetinhas? Ó, teria uma, 2, 3, certo? 4 no meio, 5, 6 e 7. Então se você girar, tem 6 e a do meio 7. Pode formar o número Então, 8, 0, 1, 2... Se armar todas elas, né? se armar todas elas, Forma 8. é 8. Se desarmar do meio, forma o 0. Se eu armar do meio e desarmar, por exemplo, a daqui, ela sai, aí você tem o quê? São os números. O 9, o 6, o assim por 5, diante. desarma 2. Então, essa que é a ideia. Ela armou, ela aparece lá. Cada plaquetinha vai formar um risquinho daquele, digamos assim, de luz, né? É vai só passar energia para acender aquela lâmpada lá. É bom para entender, né? Que mostra a placa, mas não entende o que é, né? Cada um Justamente. faz aquele movimento. Vamos lá, então? Calculadora funciona mais ou menos, né? Também tem os númerozinhos lá. Tinha um relógio antigo que ele fazia essas coisinhas, né? Mas é bem mais... Bom, aí vem a pergunta. Pensando, né? Tá aqui todo o A gente vai voltar aqui para trabalhar. Pensando nas possíveis configurações para que, na inexistência de molas, para que não tenha mola, uma plaqueta arme ou desarme adequadamente, essa pessoa imaginou, a pessoa que estava lá imaginou que aquele elemento X pudesse ser o quê? Primeiro, um corpo feito de material ferromagnético. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado. E quando a corrente elétrica flui de B para A, muda, né, o sentido da corrente, a gente sabe que muda o campo. O mecanismo é desarmado. Elemento ferromagnético. Primeira afirmação. Segunda, um ímã permanente com seu polo norte, ali tem um ímã naquele elemento X, que é um ímã com polo norte, voltado para o eletroímã. Quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada? Deixa eu voltar aqui. Aí. Armado lá. Então, aí vai ser um eletroímã e o ímã vai ser do polo norte, virado para o lado lá. E quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado e quando flui de B para A, é desarmado. Então ela está lá, mas vai ser armado de A para B e desarmado de B para A. Agora é mais, aqui está melhor do que a 1, né? Voltando então para ter a 3 ainda, né?
A Isso. para B, quando ele fala corrente elétrica, né, de A para B, está aqui. Isso. Se for de B para A, sairia... Vai inverter o sentido, vai inverter o polo, né? Isso. Do Só eletroímã. mostrando aqui que É. ele tem essa configuração aqui, né? Ó, sentido da corrente elétrica, respeito à polarização do eletroímã. Então, ele está dando sentido da corrente elétrica. É Isso. de A para B, Já diz que é polo norte aí. aqui é Já norte. diz que aí é norte. Ele vai atrair o norte, né? Vamos ver a terceira lá, que a gente volta aqui para explicar, né? Tem ainda 1, 3, 4, tem Sim. até 5 aí. O ímã permanente, com seu polo norte voltado para o eletroímã, quando a plaqueta está em pé, como no momento que está armada. Quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é armado, e quando a corrente elétrica flui de A para B, é desarmado. Trocou, né? A 2 e a 3 são trocadas. 2 e a 3, o ímã é norte, e aí vai acontecer agora a troca, né? Diferente. Vamos ver a 4. Só tem a 4, na verdade, Sim. né? Outra bobina idêntica e montada na mesma posição em que se encontra a primeira. Aí, quando a plaqueta está em pé, do jeito que está lá, como no momento em que está armada, tendo seu terminal A unido ao A da bobina e o B unido ao B da bobina. Quer dizer, a corrente que passa em A, passa nas duas bobinas ao mesmo tempo, no mesmo sentido. E que passa em B ao mesmo sentido. As duas bobinas são armadas iguais. Vamos ver lá? O mecanismo vai ser desarmado, vamos ver qual seria a correta, né? Então, aqui diz que apenas a 3 é correta. Mas Então, vamos analisar bem, olha bem, de A para B é norte, né, Mac? vamos lá, a 3. A 3 fala o seguinte: um ímã permanente com seu polo norte voltado para o eletroímã. Então, olha só, um ímã permanente que está voltado. Então, esse ímã permanente, ele está aqui, certo? Então, aqui ele está com o norte, certo? Certo. Então, o norte ali, ele vai dizer que está aqui, ó, atraindo. Então, ele vai puxar. Então a corrente não pode estar indo de A para B quando estiver armado. Então, o que acontece? Quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada, quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é armado. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é desarmado. Justamente. Então, Porque de A para B é norte. Norte com norte repele, desarma. Quando vai de B para A, troca o polo. A corrente troca para sul. Aí atrai o norte que está do outro lado. Aí ele arma. aqui vai ser sul, né? Arma de B para A e desarma de A para B. Tá correto? aqui de B para A, arma. Passei no teste, professor Mac? Olha aí. Então aí, ó, na segunda ali, ó, a correntinha está indo de B para A, o polo, que era norte, vai se tornar sul, certo? E aí atrai o vai norte atrair lá e arma, o né? eletroímã, que é um ímã permanente com o polo norte ali, né? Voltado para o eletroímã. Aí ele Voltado arma. que fala é quando ele faz Justamente. esse movimento. Isso. Muito bom, professor Deus. Tá bem. Vamos lá. Então, se eu passei no teste, tá bom. A figura abaixo representa um gerador elétrico de corrente alternada. Lógico, está girando aqui, né? Girando-se a espira colocada entre os polos do ímã, nele é induzida uma corrente elétrica. Com relação a esse procedimento, considere as alternativas. Então, vamos lá. Norte em cima, então é de cima para baixo esse campo. O polo norte do ímã deve ficar necessariamente na parte superior e o polo sul na parte inferior para que a intensidade da corrente seja grande? Será que isso tem a ver? Está em cima ou embaixo? 2. A corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira? Será que com o giro eu consigo fazer isso? E terceiro, a intensidade da corrente elétrica independe da rapidez com que a espira é girada? Será que isso tem a ver? Será que quando eu giro devagar é uma coisa? Então, olha só, aí tá bem visível, né? Qual é a verdadeira, né? Que é a número 2. Por quê? Primeiro, o polo norte do ímã deve ficar necessariamente na parte superior. Não tem nada a ver, tá em cima ou embaixo. Ele vai gerar do mesmo jeito. Ele tá Vai dizendo mudar assim, o sentido da corrente na espira, né? porque aqui tá Única coisa, tá de cima para baixo, né, desse? Se fosse o contrário, aqui fosse sul, aqui De norte, baixo para cima. estaria de baixo para cima. Aqui Com certeza o sentido da corrente ia mudar, como mudou na questão número 2. só ia mudar o sentido, mas não ia intensificar, porque diz assim,
para que a intensidade de corrente seja grande. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora aqui sim, ó. Se eu estou girando, ele está dizendo que independe. Não, não independe não. Depende do giro sim. Quanto mais rápido, com certeza mais energia. Mais corrente elétrica, quer dizer, né? Sim. Vai surgir. Então aí, perfeito. Questão de número 3, né? Aproxima-se um ímã de um anel metálico em repouso, no caso do suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, olha só, está aproximando, né? Não causa efeitos no anel? Com certeza vai, porque o anel é metálico. Nós já vimos aí, né, que... Produz corrente alternada no anel se é só indo... Não, se agora você dissesse que estava indo e voltando, né? Aproxima o ímã... Só aproximando. Beleza. C. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Como que eu vou trocar o polo do ímã, né? Aí fazer igual a Aí é mágica, né? Aí aloprou. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Então aí vai ter que fazer a regrinha, né? A regrinha da mão, chegar no resultado. Aqui no caso é aproximação. Aí tem que ter um campo contrário, né? Tem que ter um campo contrário, Então, aí no anel vai ser uma corrente anti-horária. Aí tem que criar um campo para repelir isso aí. Isso, vai trabalhar contra. Contrário para não deixar aumentar. Se a aproximação é anti-horário, né, corrente? Quando é de afastamento é horário. Isso. Bom, e a questão de Enem? Ó, o manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica, segue o professor Merck, ele é que gosta de tocar violão, guitarra, apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Então, um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon deve ser mais fina, sei lá. Bom, vamos ver por quê. Letra A. Porque a corda de nylon isola a passagem da corrente elétrica na bobina para o alto-falante. Só que olha aqui o passo que ele está falando, da bobina para o alto-falante. Então quer dizer que está sendo captado pela bobina. Varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Induz correntes elétricas na bobina mais intensa que a capacidade do captador. Oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador. Essa daqui tá quase... Tá fácil, né? Tá, porque apresenta uma magnetização desprezível sobre a porque o nylon, né? O nylon não tem essa... Ele não vai magnetizar, ele não vai passar corrente. O aço tem a interferência no campo magnético, né? O campo magnético produz nele. Enquanto que o nylon não, né? E tem uma corrente elétrica passando, que vai ter uma interação, tipo, se não tem como captar, não tem como passar, não tem nada disso, está isolado. Então, simplesmente, ele isolou, ele vai ter um som acústico, ele vai conseguir escutar, só que ele não vai conseguir transmitir para a caixa de som. Então, aí acaba, mas tem os captadores de corda de nylon. Não é da corda de nylon. E você coloca ali, ele capta o som, a vibração ele e transmite. É um amplificador de som. Que aí ele consegue transmitir o que ele recebe, mas ali na guitarra é diferente um pouco, é uma captação desses campos, só que tem que passar uma certa, vamos dizer assim, tem que induzir, né? Tem que conduzir, mas se não tem condução, então não tem como ser feito. Certo? Falei que o professor Mac era o cara? Então, ele beleza? Ele entende guitarra. Até a próxima. Tchau. Até a próxima aula.